Bom dia, boa tarde, boa noite, navegantes da internet brasileira, baiana e mundial. Está no ar o segundo episódio do nosso Um Momento Podcast, sua revista quinzenal de atualidades desse grande vale de lágrimas que é o nosso Brasil. E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado dos meus queridos e ilustres camaradas Gabriel Pereira. Por favor, Gabriel, seu boa noite. Boa noite a todos que nos ouvem. Meu nome é Gabriel, vocês já conhecem. Tamo junto, vamos que vamos. Tá aí, Gabriel. E à esquerda de Gabriel está o nosso querido Jonatas Nascimento, o Taz, o maior fã de Reinaldo Azevedo. Que isso. Aí não, aí você já começa me desprestigiando pro nosso público. Isso é mentira. Boa noite, né, a todos aí, bem-vindos na nossa empreitada. Eu sou Jonatas Nascimento, também conhecido como Taz. E aí nos próximos episódios aí vocês vão conhecer quem sou eu. Muito bom, Taz. Fica aqui retirada a minha difamação contra a pessoa dele. Revolucionários do Brasil, fogo no pavio, vamos libertar nosso povão. Com pão, trabalho, terra e fuzil, vai fogo no pavio, no sentido da revolução. Bom, como vocês devem ter visto em algum lugar da tela de vocês aí, o programa de hoje é focado no transporte público de Salvador e as recentes agitações que aconteceram em torno do assunto, movimentação de greve, ameaça e de aumento de tarifa e um monte de outras coisas. E para isso a gente precisa dar uns 2 passinhos atrás para que a gente possa entender direito como é que a gente chegou nessa situação de hoje. O problema de transporte público em Salvador é antigo, mas para efeitos didáticos vamos focar a conversa na intervenção da prefeitura, na empresa que administrava a frota da orla e do centro da cidade. Lá em 2020, o consórcio Salvador Norte deu entrada na justiça com pedido de falência, alegando ainda que a prefeitura tinha que devolver 25 milhões de reais que já haviam sido pagos à prefeitura. Essa intervenção acabou durando mais de um ano, e custou à prefeitura a bagatela de 120 milhões para a manutenção da operação. E uma auditoria da prefeitura descobriu um débito de 512 milhões da empresa para com o município, a União e um monte de outras pessoas. Nisso incluso 35 milhões de reais em processos trabalhistas. E é aqui que reside a raiz da questão atual. Com a falência da CSN, muitos trabalhadores ficaram sem ter os seus direitos sendo respeitados, sendo demitidos sem salários, tendo seus FGTS cortados ou simplesmente subtraídos e coisas do tipo, e apenas a promessa de que um dia vão receber esse dinheiro. Muitas greves vieram em decorrência disso, e depois de uma pandemia e uma guerra, a questão estoura de novo na nossa cara com uma paralisação de 2 horas e um domingo inteiro com os ônibus parados nas garagens. E é justamente sobre a luta dos rodoviários e a realidade do transporte público de Salvador que a gente vai discutir hoje. Gabriel Pereira, eu lanço essa batata quente para você. Então, eu acho que o que a gente pode analisar de fora isso tudo e tentar procurar da onde nasce o problema, né? Ao meu ver, o problema começa primeiramente em enxergar o transporte público como uma mercadoria e oferecer esse mercado público como uma mercadoria de fato, né? Não como se fosse um direito social de todo cidadão, né? Ter o transporte. E se você parar para pensar que esse transporte te dá direito a viver a cidade, né? Seja para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para um lazer, é muito importante que ele tenha uma fluidez e um funcionamento genial, porque influencia toda a estrutura da vida do cidadão, né? Pelo menos o cidadão pobre que não tem dinheiro para ter seu automóvel, né? Então, tipo assim, você bota o transporte público como uma mercadoria, cede esse monopólio para uma empresa privada. Essa empresa privada de diretoria muito duvidosa, mas que tem amizade com gente que está dentro do governo, vamos dizer assim, sem o compromisso de entregar um bom serviço, sem o compromisso de ter um bom sistema para o trabalhador, boas condições de trabalho. Então a empresa
entra na máquina pública, ganha milhares de reais em isenções fiscais, ela ganha subsídios para fazer a máquina operar, fazem farra com toda essa benevolência do Estado, não garante boas condições de trabalho, não garante boas condições de serviço, fazem um rombo gigantesco, tanto de dívida pública, ferra o trabalhador no final do processo, e essas pessoas não são minimamente penalizadas, sabe? E dessa forma não tem como entregar um bom serviço no final das contas. Aí a gente tem um transporte público sucateado, máquinas velhas, lotado, pouca infraestrutura, pouca segurança. Um verdadeiro caos. Eu acho que isso vem primeiramente da visão desse sistema como uma mercadoria e não como um direito. E ainda em relação a isso, eu acho que Gabriel pontuou muito bem de que na sociedade que a gente vive, né, na sociedade capitalista, o transporte, que deveria ser um direito, que é até um direito constitucionalmente garantido, o direito de ir e vir, na prática se torna um comércio. Então não é um direito pleno de ir e vir, porque se você não tiver dinheiro, você não vai conseguir se locomover pela cidade. E aí, muito disso, a gente pode fazer esse link também com as reivindicações dessa proposta de greve, que foi uma greve que acabou nem acontecendo. Mas dentre as reivindicações principais, estavam desde alguns direitos trabalhistas, e depois Vinícius, que é nosso host aí, pode trazer melhor quais eram as reivindicações certinhas, mas eram mais alguns direitos trabalhistas, eram principalmente a não retirada dos cobradores, que era uma proposta de retirar os trabalhadores que trabalham como cobradores. Então você ia criar uma massa gigante de pessoas desempregadas, e a gente estava até debatendo anteriormente que o argumento do empresariado para tirar os cobradores é que, por exemplo, hoje 80% das pessoas, 85% das pessoas pagam a passagem com cartão. Então não é mais necessário um cobrador para estar ali trocando dinheiro e tudo mais. Só que um argumento que eles não levam em conta é que os cobradores, eles atuam nos coletivos muito mais para além da questão financeira. Então, por exemplo, é o cobrador que dá uma informação para alguém que precisa se locomover pela cidade. É o cobrador que, por exemplo, ajuda os idosos, as crianças, as pessoas com deficiência. Então, na realidade, enquanto o motorista está preocupado em dirigir aquele coletivo, o cobrador organiza todo o redor do que envolve aquela viagem. Então, imagine o quão acúmulo de funções ficaria para o motorista se não tivesse o cobrador para, por exemplo, ajudar as pessoas com deficiência, ajudar os idosos e tudo mais. E, além do mais, que esse próprio motorista não ganharia valor a mais por isso. Então, a gente estaria criando uma massa de trabalhadores desempregados, a gente estaria aumentando o trabalho do motorista, e tudo isso para gerar um lucro maior para o empresariado. Lucro esse que não vai voltar para o motorista e para os empregados. E até em relação a isso do que a gente estava falando, a gente também pontuou a questão da postura do sindicato, que o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos rodoviários, me perdoe, que aqui em Salvador é gerido por um vereador do PT, a gente já tinha pontuado que é o peleguismo mesmo, é a submissão, o sindicato submisso. Porque primeiro eles fizeram uma paralisação no domingo, que, por exemplo, se a ideia é você conseguir dar um baque no capital, você fazer com que o dinheiro pare de girar, para que o empresário queira conversar, você tem que parar de segunda a sexta, que é quando as pessoas trabalham. Se você para sábado e domingo, na prática, você está atrapalhando somente a vida do trabalhador, porque sábado e domingo é o dia que o trabalhador pode sair, que ele tem sua opção de lazer. Então, primeiro eles fizeram a paralisação em um domingo. Aí, depois disso, eles postergaram várias vezes a data. A paralisação ia ser tal dia, pulou 2 dias, pulou 1 semana, pulou 2 semanas, fizeram 599 mil assembleias. Então, só nessa dificuldade de arrumar uma data certa, já dava sinais de que aquela greve não tinha uma base firme, porque toda hora mudava de data, toda hora isso e aquilo, e aí terminou com a notícia que de certa forma era previsível, não teve greve, e dentre as reivindicações dos rodoviários, eles pediam 11% de aumento, desses 11%, o que o sindicato aceitou, que até outro debate que a gente pode fazer, o sindicato aceitou cerca de 4%, 4,20%, que é menos da metade do que eles queriam. A questão dos cobradores, da demissão dos cobradores, não foi colocada em pauta, então continuou em aberto. Então, na prática, que uma opinião minha, que eu não sei se os outros integrantes concordam e a gente pode fazer esse debate, eu acredito que essa decisão, com certeza, foi muito de uma diretoria do sindicato. Eu duvido que tenha existido uma consulta para todos os rodoviários votarem, decidir se é isso mesmo, se tá bom pra gente. Então, é muito ali uma reunião a cortinas fechadas,
entre a diretoria do sindicato e os empresários, que aceitaram uma porcentagem de aumento muito abaixo do que os trabalhadores queriam e mereciam, não resolveu a questão dos cobradores e não teve greve. Então, realmente, essa postura pouco combativa do sindicato que está travando a luta dos trabalhadores. E aí a gente tem outros temas para falar, mas eu acho que a gente pode ir continuando aí, mas eu encerro minha fala nesse momento. Aproveitando que o Tais tocou no tema, as principais reivindicações da categoria eram reajuste salarial entre 10% e 11%, aumento de 10% no ticket alimentação, compensação das horas extras e a permanência dos cobradores das passagens dos veículos, né? Que realmente foi bem pontuado aí pelo Tais, essa questão, porque quando aparece alguma pessoa com deficiência que precisa adentrar no ônibus, a gente sabe que quem desce é ele, quem precisa passar a comunicação. E realmente, para quem faz uso do transporte coletivo, sabe a importância que o cobrador tem. Bom, e não dá para falar de transporte público de Salvador sem mencionar as novas linhas complementares aí que estão surgindo, que é o BRT e o metrô. O metrô já tem um certo tempo aí, desde mais ou menos 2013, que já estava circulando na linha 1. E, se não me engano, em 2016 entrou em operação a linha 2 também, que inicialmente de Mussurunga até o Acesso Norte, e posteriormente foi prolongada até a cidade de Lauro de Freitas, que é onde fica o terminal aeroporto, e que vai ter mais uma estação seguindo mais para dentro da cidade de Lauro de Freitas. E a linha 1 também está sendo ampliada e está indo até Águas Claras. Uma coisa que me chamou bastante atenção na época que a linha 2, na verdade, começou a rodar, é que muitos ônibus que faziam esse trânsito pela paralela e que ligavam a região metropolitana à cidade de Salvador foram simplesmente extintas, porque havia necessidade justamente de que esse contingente de consumidores do transporte público fosse desviado para atender agora a necessidade do metrô. Eu lembro na época que foi assinado um acordo com a concessionária CCR, com o governo Rui Costa, de que o metrô precisava ter 500 mil usuários por dia e que o governo tinha que dar um jeito de que as pessoas fizessem uso do equipamento. E a partir disso a gente vê agora o mesmo acontecendo com o BRT, né? E aí, Thais, o que você tem a dizer a respeito disso? Com certeza, Vinícius. Eu acho que muito do que a gente pode trazer e pontuar assim primeiramente alguns dos problemas do BRT, que são vários. Então, se a gente fosse falar tudo aqui, ia demorar muito tempo. Mas eu acho que como a gente está debatendo o transporte público em Salvador, eu acho que é essencial falar do BRT, porque o BRT, além de ser um modal de transporte ultrapassado, que você pega, por exemplo, eu estava vendo recentemente que na Colômbia, na cidade de Bogotá, o BRT já existe há 20 anos. E aí está sendo trazido para Salvador como se fosse a grande novidade tecnológica do transporte. Sendo que é algo que já foi testado em outros lugares, que não tem nada de surpreendente. E o ponto principal não é nem não ser surpreendente, porque eu acho que coisas que não são surpreendentes podem funcionar bem. Eu acho que o ponto principal que atrapalha essa questão do BRT em Salvador, a gente pode citar, por exemplo, a questão ambiental. Diversas árvores foram derrubadas e a geografia de muitos lugares da cidade foi mudada para que possa ter o BRT. E outro ponto, acho que principal, assim, primordial que a gente pode citar é que essa questão que você falou, que como está sendo um investimento alto, eles criam mecanismos, a prefeitura, junto com o governo do estado, criam mecanismos para obrigar as pessoas a usar o BRT. Então, o que a gente vê na cidade é cada vez menos opções de ônibus, dessas menos opções, cada vez menos ônibus. Então, na prática, é para obrigar as pessoas a usarem esses novos modais. Então, se antes você tinha um ônibus direto que te levava do meu bairro até o bairro de um amigo, hoje em dia você tem que pegar um ônibus para um lugar intermediário, para às vezes pegar outro ônibus, para pegar um BRT, para pegar um metrô. Então você gasta muitas vezes mais tempo. Quando não gasta mais tempo, você tem que percorrer distâncias maiores e você perde até essa comodidade de ter apenas um veículo que leve de um lugar a outro. Então você está dificultando muitas vezes o transporte do trabalhador, o transporte do cidadão mesmo, para obrigar as pessoas a usarem aquilo. E a gente já viu esse movimento primeiro com o metrô, que muitas linhas de ônibus foram tiradas para obrigar as pessoas a usar o metrô. Isso vai piorar mais ainda com o BRT. E o BRT, não que o metrô não tenha tido esse problema, mas acho que o BRT, por ser algo mais atual, eu acho melhor a gente se prender mais a ele. Eu acho que o BRT tem um grande problema, que é o superfaturamento. Eu acho que eu não tenho nesses momentos os dados de quanto está sendo gasto no BRT, quanto já foi gasto até agora, a gente pode procurar para trazer depois, mas é muito dinheiro
em uma obra que, assim, com certeza é superfaturada. Então, se a obra teria, por exemplo, um custeamento de 200 milhões, ela é feita por 400. E aí, onde é que vai parar esses R$ 200? E quando a gente fala superfaturamento, a gente tem que ter consciência que é o nosso dinheiro. A gente como pagador de impostos e tudo mais. Então, é um superfaturamento de obras muito caras, sem necessidade, porque o transporte de Salvador não precisava de um BRT. Então, é algo que está tendo um custo absurdo, algo que não tinha necessidade, algo que faz pouco trajeto, porque vai de nada a lugar nenhum, que atrapalha a mobilidade das pessoas, porque reduz o número de ônibus, e ainda tem a questão da maracutaia política, porque obras como a do BRT não são feitas por meios públicos, uma empresa pública de construção civil, uma empresa pública de mobilidade. São licitações feitas para empresas privadas. Na prática, o que é isso? É nosso dinheiro de impostos saindo dos meios públicos para uma empresa privada. E aí ela cobra mais caro, ela faz com baixa qualidade e tudo mais. E para além disso, até nos marcos do capitalismo, tem uma crítica que a gente pode fazer. Já é muito conhecido do modo de operar politicamente carlista que essas licitações são liberadas para amigos deles. Então, por exemplo, uma empresa de um amigo de ACM Neto, ela ali na maracutaia ganha a licitação e faz a obra superfaturada. E aí esse dinheiro a mais que não era necessário, às vezes volta para a mão da própria família carlista. E aí a gente poderia até trazer outro dado do enriquecimento de ACM Neto, do período que ele passou na prefeitura, de antes para depois que ele saiu da prefeitura. Então, assim, essa questão do BRT eu acho que é muito central, porque mostra, primeiro, essa questão da transferência de dinheiro público para as mãos privadas, a questão ambiental, que também é um problema, a questão da dificuldade da mobilidade, que está tirando rotas para obrigar as pessoas a usarem o BRT. E eu acho que fazer até esse link, que eu acho que eu vou deixar para Gabriel ou para Jonas, ou até Vinícius mesmo completar depois de mim, do papel da mídia nessa perspectiva popular. A mídia que está todos os dias cobrindo positivamente o BRT, fazendo essa propaganda positiva, porque de certa forma a gente tem que pensar quem é que financia a mídia. Por exemplo, a TV Bahia, a TV Globo, são da família de ACM Neto. A ACM Neto, que é um cabeça principal da Prefeitura de Salvador. Então, é uma mídia que age em seus próprios interesses de classe, interesses da burguesia, interesses financeiros. E ainda fazendo o link disso do papel da mídia, a gente fala também da greve. Porque, por exemplo, quando tem uma greve, a primeira pessoa que eles vão entrevistar não é um motorista que está de greve, não é alguém do sindicato. Qual é a primeira matéria que eles vão fazer? Eles vão para um ponto de ônibus lotado, 7 horas da manhã, para entrevistar as pessoas, induzindo aquele recorte de que, olha, a paralisação dos motoristas de ônibus está fazendo essas pessoas se atrasarem, como se os motoristas e os cobradores estivessem errados, como se eles estivessem atrapalhando a vida do cidadão. Então já é dado um enfoque para colocar a população contra aquela mobilização de trabalhadores e não buscar entender quais os motivos daquela paralisação. Então acho que a mídia faz esse jogo em prol da sua classe, tanto na questão da paralisação, da greve que a gente estava falando antes, quanto nessa questão de maquiar o BRT como algo positivo. Eu acho que vocês podem até complementar sobre esse assunto do papel da mídia. Nossa, cara, você falou isso daí, eu ia dizer exatamente a mesma coisa, porque eu lembro no dia que teve a paralisação de 2 horas na quinta-feira, e eu fiquei assistindo o jornal de manhã, né, porque eu tava saindo pra trabalhar pra poder saber como é que eu ia proceder. Só que como eles falaram que ia rolar essa paralisação e que a partir das 8 horas, se não me engano, já ia começar a rodar, fiquei de boa aqui em casa esperando. E aí, velho, o que eles mais faziam era rodar a cidade procurando ponto de ônibus lotado e eles não conseguiam de jeito nenhum. Não sei por que cargas d'água aqui, eu não vou saber realmente explicar, não sei se a população se preparou para isso ou já estava ciente, mas eles não conseguiam encontrar ponto lotado, ponto, a maioria tinha umas 5, 6 pessoas assim, e por pessoas que estavam desavisadas mesmo, e o repórter insistindo, tentando achar de algum jeito alguma pessoa que caísse de pau para poder justamente catar esse gancho e jogar a população contra os grevistas, né? Bom, essa questão da mídia, da relação da mídia, do governo e das empresas, eu acho que é onde as coisas se encontram, sabe? Porque, primeiramente, você tem a prefeitura, que não vê o transporte como um direito e joga como mercadoria a ser monopolizada pelos seus amiguinhos, pelos seus coleguinhas. Esses coleguinhas entram na máquina pública, de certa forma, né? Porque estão ganhando isenção fiscais, estão ganhando subsídios, faz farra com o dinheiro público, entrega um serviço de má qualidade, tá ligado? E quando os trabalhadores vão tentar reaver de alguma forma os seus direitos ou cobrar melhorias nas suas condições de trabalho,
entra a mídia fazendo o papel dela de trazer confusão à classe trabalhadora. De, olha, os interesses dos trabalhadores não são os mesmos que os seus porque você está sendo prejudicado com a greve. Sendo que a melhoria das condições dos trabalhadores rodoviários é igualmente a melhoria do transporte público da população, do acesso dessa população ao direito à cidade. Porque, por exemplo, por que raios domingo a frota de ônibus é reduzida, sabe? Tem gente trabalhando ainda. Eu trabalho em shopping, o shopping fecha às 9 horas da noite no domingo, tá ligado? Para uma pessoa que sai de onde eu trabalho e vai pro outro lado da cidade, suburbana, tá ligado? Mano, é surreal, porque se ela perde um ônibus nessas 10 horas, ela só vai conseguir o outro 11h30, quase meia-noite, sabe? Então, tipo assim, olha o perigo que as pessoas são expostas porque a empresa privada não é comprometida com o direito social e está ali para ganhar dinheiro, sabe? Onde ela puder reduzir para aumentar sua lucratividade, ela vai fazer. Aí você vê isso no aumento anual das passagens, você vê isso no sucateamento dos maquinários, que não há reforma, não há investimento, os ar-condicionados, não são todos os ônibus que têm ar-condicionado ainda, isso foi desculpa para o aumento da tarifa, e você não vê na prática, sabe? E para completar, aí não tentam excluir o trabalho do cobrador, sabe? Por exemplo, se entra um cadeirante no transporte público, o cobrador que vai descer e vai ajudar o cadeirante a entrar. Se só o motorista tem que fazer isso, cara, o cara vai ter que sair do volante, deixar a chave lá, sabe? E olha o perigo que tá sendo exposto só pelo lucro do empresário, sabe? Para todo mundo que usa o transporte. Então, eu acho que é onde as coisas se encontram, sabe? Nessa aliança que a burguesia tem. E no controle da mídia, do controle do Estado, no controle do monopólio de serviços também. É muito, muito fácil para eles, né? Já que a gente entrou nesse assunto sindicato, camarada Gabriel, qual seria a sua avaliação final a respeito dessa movimentação recente aí do sindicato e de toda essa celeuma que aconteceu? Então, camarada, eu acho que dá para tirar a avaliação do bom e do ruim, sabe? Dá para tirar a avaliação do quão é importante ter um sindicato e do quão ruim é ter um sindicato pelego, né? Você ter um sindicato que não tá de fato comprometido, entende? Você vê que é possível uma organização dos trabalhadores. Você vê que, por exemplo, eles pediram de 10 a 11% de reajuste salarial, saíram com 4,20, tá ligado? Saíram com alguma coisa. Não saíram com mais porque o sindicato não cumpriu seu papel até o final. Não enfrentou de forma contundente o empresariado, sabe? Não mostrou o poder que tinha nas mãos. Se você tem um sindicato com essa responsabilidade, sabe? De partir para cima mesmo e de não abrir mão. É tudo bem que é uma negociata. Você sabe que você bate a pauta máxima pra, sabe, sair com alguma coisa. Quem bate com a pauta mínima geralmente fica sem nada. Mas você teria como o ganho ser maior. Não tá na resolução das propostas, por exemplo, é a cobertura dos cobradores. É uma parada que ainda está em iminência, ainda tem risco de precarização nesse sentido, sabe? Então é isso, tem a sua importância, dá pra gente ver a importância e o perigo que é não ter o sindicato 100% na mão dos trabalhadores, sabe? Eu acho que é essa a avaliação que eu faço deles, desses pelegos petistas aí. Maravilha, maravilha. Sempre bom bater em pelego. Jonatas, teria alguma coisa para acrescentar ao que foi dito? Eu acho que tá muito coerente, assim, tanto a análise da gente quanto a análise de Gabriel, da importância de ter um sindicato, dos trabalhadores, né, de cada área estarem organizados, mas também da importância da gente ter um sindicato combativo, de um sindicato radical, de um sindicato que esteja mais preocupado em atender os interesses dos trabalhadores e não do empresariado, e por mais transparência, principalmente, por mais consulta aos trabalhadores de base, se é isso mesmo que eles querem, que eles participem das assembleias, que eles participem das votações, para não ser só algo de um empresariado negociando com uma elite ali burocrática do sindicato, que é 2, 3, 4 cabeça marcada, que vai decidir em prol de todo um coletivo e dizer que está trabalhando por aquele coletivo sem realmente estar. Então, assim, eu acho que essa questão
do transporte, acho que é um problema assim que deve nos atormentar pelos próximos tempos, tanto com o aumento de passagens, quanto com a iminência o tempo todo de retirada dos cobradores, que é um tema que eu tenho certeza que vai voltar quando a poeira baixar, tanto a questão de redução de frota, redução de linha, dessa questão do BRT, quanto mais o BRT e o metrô expandir, reduzir a quantidade de ônibus, eu acho que são problemas que ainda vamos lidar e, assim, propor soluções para isso. Eu acho que, assim, a solução mesmo é estatizar o sistema de transporte. Então, o sistema de transporte público, porque transporte é direito, não é mercadoria. Então, eu acho que, como comunistas, como socialistas, eu acho que é o objetivo final que a gente quer chegar. Mas fazendo uma mediação mais tática, nesse momento, o que dá para fazer nesse momento, eu acho que é realmente conseguir ocupar os sindicatos e trazer de volta a radicalidade dos sindicatos, que já teve muito nos anos 90, nos anos 80, conseguir realmente representar a classe, seja dos rodoviários, seja outras. Diversas formas que a gente pode estudar a mobilidade urbana, tanto pegar quais são os custos, quanto vem de subsídio, propostas como tarifa zero, como catraca livre, e realmente trazer esse apanhado do que dá para se fazer com o transporte. E ainda tem algumas coisas, né, alguns dispositivos da lei que não são utilizados, mas, por exemplo, se uma empresa privada dessa, contratada por uma licitação para gerir o transporte público, não estiver fazendo um bom serviço, ela pode ser retirada, ela pode perder o monopólio. São coisas que não são feitas porque, no fim, fica tudo ali entre amigos. A empresa do amigo de Assemineto, que foi aprovada pelo grupo político de Assemineto, que tem o apoio da imprensa, que é da família de Assemineto, então fica tudo ali no clubinho deles. Mas da gente realmente estar atento a isso, estar cada vez mais estudando essas nuances, estudando esses números, estudando esses dados para fazer uma crítica qualificada. Maravilha, maravilha. Eu acho que a gente debateu muito bem o tema. Creio que teria muito mais a ser discutido aqui, porque mobilidade urbana é um tema que fala do presente, fala do passado e fala do futuro em diversos aspectos. Mas eu acho que a gente encaminhou bem. Acho que podemos dar encerramento aqui no nosso segundo programa com a nossa mensagem final de agradecimento aqui para todos os nossos ouvintes que permaneceram até aqui ouvindo nossas doces e maravilhosas vozes. Aproveitando o ensejo da conversa sobre o sindicato, minha dica cultural do programa de hoje seria que vocês acompanhassem o Move Estagiário, que é o movimento dos estagiários aqui em Salvador, que está procurando reunir forças para poder criar um sindicato dos estagiários aqui em Salvador, que a gente sabe que é uma categoria tão explorada aí há bastante tempo. E essa é a minha dica cultural. Camarada Jonathan, seu boa noite, despedida aí, dica cultural se tiver. É isso, boa noite. Acho que esse é o começo de um projeto. Com o tempo aí a gente vai melhorando, vai se organizando. Mas a gente tentou trazer um debate qualificado sobre a mobilidade em Salvador, mas não só em Salvador, que serve para outras capitais e para outros lugares. E muito obrigado pela presença de todos os meus camaradas aqui e de todos que ouviram até o final. Muito obrigado e boa noite. É só agradecer, né, o espaço de fala aqui. Foi um bom papo. Acho que a gente conseguiu abordar tudo. Obrigado a todos que ficaram até o final. Obrigado a quem não ficou também. E tamo junto.